Fazendo barulho no ar aqui na sua Rede Vida de televisão. Grande alegria estar com você, nós da comunidade Shalom aí, junto a vocês, irmãos de todo o Brasil e do mundo inteiro, galera que está na internet nos acompanhando, pessoal que está acompanhando depois da exibição original, seja muito bem-vindo. Grande alegria estar com vocês e com a Delny também aqui no estúdio do Fazendo Barulho aqui em Fortaleza. Boa noite, Delny. Boa noite, Diego. Boa noite, família. Que alegria estar junto com vocês no dia de hoje, dia 10 de junho. E o tempo está passando rápido, né? Já estamos na metade do mês, praticamente. Como é que pode, né? Tá voando metade o tempo. do ano já. E a gente tem que aproveitar o tempo da nossa vida com sabedoria, aproveitar no hoje, como diz Santa Teresinha, abraçando as ofertas, os sacrifícios por amor que Deus nos chama a fazer. E como é que você está vivendo os sacrifícios da sua vida? Fazendo Barulho de hoje quer te ajudar a viver bem os sacrifícios da sua vida a partir da vida do santo, que é apóstolo do Brasil. Nada mais, nada menos que São José de Anchieta. O dia dele foi ontem e a gente vai falar um pouquinho sobre a vida dele hoje, fazer também aquele paralelo com a nossa vida para nos ajudar a viver melhor aquilo que Deus tem para cada um de nós, né? E ele se sacrificou bastante, né? Para a palavra de Deus chegar até nós, ele realmente foi um instrumento aqui no Brasil, né? De evangelização, viveu muitos sacrifícios e com certeza vai nos inspirar a viver os sacrifícios do dia a dia, nossos sacrifícios que estão construídos não só nosso hoje, mas nosso amanhã também. E eu gosto muito da definição de sacrifício, Devin, que é tornar sagrado, né? O que é que você está tornando sagrado no seu dia a dia hoje? Exatamente. O que é que você está deixando o tempo passar de qualquer forma, né? Qual o valor que você está imprimindo em cada pequena oportunidade, em cada segundo da sua vida? Hoje nós vamos falar sobre isso aqui no Fazendo Barulho. E olha, amanhã que já é meia-noite, já é domingo, né? Então nós temos uma grande dica para o seu domingo e a preparação tá a todo vapor, né, Delny? Com certeza, aleluia, São Paulo. Alô, galera de São Paulo. A gente sabe que tem uma galera que assiste a gente em São Paulo e a gente quer convidar todos vocês a participar do Aleluia, que é o festival de música católica que a comunidade Shalom realiza em diversas cidades do Brasil. A maior edição acontece aqui em Fortaleza, mês que vem vai acontecer aqui, mas a galera de São Paulo já vai poder experimentar dessa grande graça e você vai saber um pouco sobre as informações para que você e sua família possam participar da festa que nunca acaba. E Diego, já que a gente está falando que o amor vai além dessa vida de sacrifício, dessa vida de oferta por amor a Deus, a gente sabe que a vida missionária é uma vida que comporta sacrifícios, renúncias, muitas aventuras, porque a gente não sabe nem muitas vezes para onde é que a gente vai. E Deus, ele se encarrega de nos enviar para lugares até inimagináveis. E que tal a gente escutar o testemunho de missionários que estão em Taiwan, do outro lado do mundo, e vão dizer pra gente como é que tá a experiência deles de vida missionária. Vai ser muito legal. Hoje ainda também adoração ao Santíssimo Sacramento, nós rezaremos junto com você diante do Senhor Jesus. Vai ser uma grande graça, você não pode perder. Nós vamos começar de música agora e Fazendo Barulho tá só começando. Para mim esse encontro foi determinante. Eu estava sozinha na capela diante de Jesus Eucarístico e olhando para ele eu disse: não tenho medo de morrer. Se o câncer for o meio, for a chave que abrir a porta do céu, eu aceito. Eu senti tanta alegria. Como eu poderia temer a morte se ela me levaria para os braços daquele que me ama? E eu continuei dizendo a Jesus que seria uma grande contradição chegar a essa hora e estremecer por medo de morrer. Tantos anos da minha vida foram dedicados a anunciar que Deus é amor. A morte seria como poder voltar para casa. A alegria só crescia dentro de mim. Nessa hora lembrei de meus pais e meus filhos. Por causa deles eu pedi: dá-me mais tempo, Senhor. Eu tenho uma missão a cumprir. E não terminei o que preciso fazer. Olhei para Jesus e senti uma grande alegria. Não estava preocupada comigo, não pedia para ser curada, mas para cuidar de outros. O centro da minha oração não era eu, mas o desejo de amar. Diante de tua presença me encontro
encontro, Senhor, Deus infinito. O teu olhar me acompanha e sabes quem sou. Ao enxergar tua grandeza em minha pequenez, eu reconheço que minha história é nada sem o teu amor. Por isso venho te buscar, porque preciso, meu Deus, em teus braços estar, morar em teu coração e entregar-me a ti inteiramente. Me abandonarei em ti, Senhor, em ti repousarei. A tua ternura me acolhe, um refúgio seguro encontrei. O meu coração venho a ti render. Toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor em teu altar, Senhor. Por isso venho te buscar, porque preciso, meu Deus, em teus braços estar, morar em teu coração e entregar-me a ti inteiramente. Me abandonarei em ti, Senhor, em ti repousarei. A tua ternura me acolhe, um refúgio seguro encontrei. O meu coração venho a ti render. Toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor em teu altar. Me abandonarei no teu amor. Me abandonarei no teu amor. Me abandonarei no teu amor em teu altar, Senhor, meu Senhor, em teu altar, Vamos lá para o nosso Leve a Sério, minha gente. Lembrando que o tema do programa de hoje é O Amor Vai Além. Nós vamos refletir um pouco sobre a vida de São José de Anchieta, que nós celebramos ontem. E a partir da vida dele nós também vamos aprender a como lidar com os sacrifícios da nossa vida. A gente sabe que cada um de nós tem um sacrifíciozinho específico, né? O sacrifício é inerente à nossa condição humana e através da vida dele nós vamos aprender como nós podemos dar passos novos de louvor, segundo a vontade de Deus, nos sacrifícios da nossa vida. E quem vai bater um papo super especial com a gente é o Edson Araújo, que é missionário da comunidade Shalom,
diretamente de Sobral. Ele vai falar aqui com a gente. Ele que é pai de 4 filhos e responsável pela missão da comunidade Shalom na cidade de Sobral, aqui no Ceará. Seja muito bem-vindo, Edson. Alegria ter você com a gente, viu? Obrigado, Delny. Obrigado a toda a equipe do programa. É uma grande alegria para mim estar aqui com vocês, falando desse tema tão caro para nós, né? Porque o amor ele sempre vai nos conduzir a dar o melhor de nós, porque para o reino tudo. E não temos como falar de São José de Anchieta sem lembrar de fato desse sacrifício que ele viveu desde a saída da sua terra natal até a sua oferta no campo da saúde. Enfim, nós vamos passear um pouco pela vida deste grande homem que é denominado o apóstolo do Brasil. É uma alegria estar com vocês. De fato, a vida dele tem muito a nos ensinar, mas antes da gente começar o nosso bate-papo, Edson, eu quero convidar você para acompanhar, junto com quem está em casa, uma reportagem que foi produzida pelo programa Querigma, daqui da Rede Vida, daqui da casa, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a história desse grande apóstolo do Brasil. São José de Anchieta nasceu no arquipélago das Ilhas Canárias, no dia 19 de março de 1534. O menino, nascido no ventre da ilha, brinca de ser super-herói nas areias da praia. Chora para sua mãe as dores das feridas infantis. Ainda adolescente, consagra-se inteiramente aos cuidados da Virgem Maria. Na igreja dos jesuítas, José de Anchieta serve como coroinha em todas as missas que pode, chegando a frequentar 8 missas diárias. A fama da nova ordem religiosa, chamada Companhia de Jesus, fundada por Santo Inácio de Loyola, se espalha rapidamente por toda a Europa, através do testemunho dos seus primeiros missionários, como Francisco Xavier e tantos outros que partem para lançar sementes do Evangelho para semeá-las no novo mundo. Ainda adolescente, Anchieta foi enviado à Universidade de Coimbra, em Portugal. Chegou muito jovem à terra de Santa Cruz. Saiu de Portugal em 1553, aos 19 anos. Tudo na vida de Anchieta foi muito precoce. Deixou a família para estudar letras e filosofia em Coimbra, aos 14 anos. Ingressou na Companhia de Jesus aos 17. É este jovem que vamos conhecer agora. São José de Anchieta, ele é espanhol das Ilhas Canárias. Ele, filho de um fugitivo do País Basco, que foi morar em La Laguna, Tenerife, e depois foi estudar em Coimbra, ali conheceu os jesuítas, mas ficou doente e depois ele veio para o Brasil para morrer no Brasil como missionário. Mas só que o clima daqui fez muito bem para ele e ele foi o grande missionário durante 47 anos e que evangelizou toda a costa brasileira. Então, do Recife até Cananéia, ele ia passando pelas tribos e evangelizando. Então, ele foi o grande apóstolo do Brasil, jesuíta. Já morreu com fama de santo, morreu aqui no santuário, aqui na cela dele aqui, onde viveu seus últimos 8 anos de vida, e morreu com fama de santo e já era conhecido como o apóstolo do Brasil, o gigante apóstolo do Brasil. Numa oportunidade de evangelizar inspirado pelas cartas dos missionários Francisco Xavier e Manuel da Nóbrega, José parte para o Brasil aos 19 anos e na terceira leva de jesuítas enviados ao Brasil, o jovem José de Anchieta. No dia 13 de julho de 1553, após 2 meses de viagem, chega a Salvador aquele jovem enfermo que se tornará o apóstolo do Brasil. Daqui para frente, sua vida é devotada totalmente ao serviço dos nativos, os chamados indígenas. Nesse mesmo ano, Anchieta visita pela primeira vez a aldeia de Heritiba, hoje a cidade de Anchieta, no estado do Espírito Santo. Lugar também onde vai encontrar no futuro o seu repouso eterno. Segundo a história, neste local caiu o corpo de São José de Anchieta, quando ele estava sendo transportado por indígenas para ser sepultado lá na capital, em Vitória,
Por isso, o nome desta praia é Ubu, que significa caiu. Anchieta segue para o litoral paulista. Ao saber da injustiça sofrida pelos nativos, ele se posiciona firmemente a favor dos humilhados e ofendidos indígenas. Em 25 de fevereiro de 1554, junto com Manuel da Nóbrega, Anchieta funda outra escola jesuíta, o Colégio Piratininga, núcleo do que mais tarde veio a ser a cidade de São Paulo. Em 1556, José de Anchieta recebeu a sua ordenação sacerdotal em Salvador, no estado da Bahia. Logo depois, ele passa um período de tempo em Heritiba, entre os índios Puris e Tupiniquins. Foi autor da primeira gramática na língua tupi. Em 15 de agosto de 1579, a imagem de Nossa Senhora da Assunção, trazida de Portugal, é entronizada no Santuário de Heritiba. No dia 22 de junho de 1980, na presença do padre-geral dos jesuítas, Pedro Arrupe e de outras personalidades, o Papa João Paulo II beatificou Anchieta em Roma. Em 3 de abril de 2014, 416 anos após a morte do apóstolo do Brasil, o Papa Francisco, primeiro pontífice jesuíta da história, assinou no Vaticano o decreto de canonização de São José de Anchieta e o tornou oficialmente o terceiro santo brasileiro. Gente, é impressionante o papel de São José de Anchieta para a história do Brasil. Que aventura aquele jovem de 19 anos desbravar terras até então desconhecidas. E chegou a hora da gente falar um pouquinho mais sobre a vida desse grande santo junto com o Edson Araújo, que está aqui com a gente. Ele que está lá em Sobral. Tá quente por aí, Edson? Como sempre. Tem essa fama, né? Sobral tem essa fama. É um sol para cada. Você pode ver que você não vai se arrepender. Seguinte, a comunicação naquela época devia ser até então bem desafiante. Fico imaginando ali José de Anchieta querendo se comunicar com os indígenas. De que forma ele foi anunciando o evangelho, encontrando quais meios para poder levar a boa nova até o coração dos indígenas? Bom, uma das características, né, do modo de Anchieta se comunicar com os indígenas, de fato, era o uso das próprias coisas ali daquele lugar. Ele, para aprender o tupi, ou então para ensinar a linguagem dele, ele fazia todo um teatro, inclusive, né, para aproximar a linguagem e fazer-se entendido e também começar a compreender a linguagem própria dos índios. Né? Então, o uso daqueles elementos próprios dos nativos foi um dos grandes meios, né, da expertise, digamos assim, da comunicação de José de Anchieta ao chegar, né, nestas terras que hoje a gente chama Brasil, né? E aí essa comunicação, de fato, ela foi um grande desafio, mas que ele tirou de letra, viu, Delny? Porque dizem os historiadores que em torno de um ano, no máximo, né, José de Anchieta ele já sabia e já dominava a língua guarani. E ele foi, inclusive, o autor da primeira gramática brasileira. O cara deu uma contribuição, assim, fenomenal no sentido espiritual da evangelização, mas também no sentido cultural, né? Hoje nós herdamos muito através da vida dele, através da contribuição dele aqui para o nosso país. Ele era um jovem que amava literatura. E eu queria que você dissesse aqui para a gente algumas obras literárias dele, quais características que essas obras traziam. Então vamos lá. Um dos estilos, digamos assim, da época, os autos, né? Que são estilos assim bem... uma literatura mais dramática, surgida lá na Idade Média na própria Espanha, né? Mais ou menos lá no século XII, tinha uma linguagem curta, né? E compostas normalmente de atos únicos, né? Então, ele escreveu o Auto de Festa de Natal, os Grandes Feitos de Mendes Sá, o famoso poema, né, que ele oferece a Nossa Senhora, que José de Anchieta, dentro do percurso dele na evangelização e também na busca de pacificar os povos naquela época, ele viveu uma forte experiência de estar no meio de uma tribo e precisando, né, viver a castidade, digamos assim,
ali no meio daquele povo que oferecia as indígenas para os visitantes, né? E aí José de Anchieta, ele promete a Nossa Senhora que ela intervindo, ela assegurando a ele a graça de uma vida casta em meio a tudo aquilo, ele escreveria um poema que é um dos mais conhecidos, né, o poema A Virgem Mãe de Deus, também o Alto de São Lourenço, de São Sebastião, um título chamado Na Aldeia de Guaripiri, né, que é outro título dele, Alto de Santa Úrsula, Alto de Maurício, são algumas das obras dele que têm características um pouco utilitárias, porque ele gostava também de aproveitar a escrita dele para informar, né? O teocentrismo faz parte da escrita, porque dentro dessa perspectiva catequizadora, catequética, né, da literatura dele, ele trazia Deus ao centro da sua obra, também aquele lirismo, né, próprio dele, alguém muito poético, muito inspirado, era próprio de Anchieta, essa inspiração toda. É claro, um caráter evangelizador e não poderia deixar de lado, né, a dramaticidade da coisa, porque como um bom teatrólogo, como um bom artista que ele era, ele também trazia a dramaturgia na sua escrita. Muito legal a gente saber dessas informações, saber que inclusive ele foi um grande escritor. Você que está em casa pode depois pesquisar esse poema de São José de Anchieta dedicado à Virgem Maria, que por sinal é belíssimo, eu já li em outra oportunidade, e ler também outras obras desse grande autor, né, desse grande autor literário. Mas esse cara, ele andou muito aqui no Brasil. Ele evangelizou ali por toda a costa brasileira e ajudou a fundar a cidade de São Paulo. Daí a gente tira o quanto esse homem de Deus foi andando, desbravando essas terras, evangelizando, né? E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, Edson, sobre esse processo de fundação da cidade de São Paulo, né? Como é que foi esse processo, como é que se deu? Na verdade, a sua participação, né, ela se dá porque, como a gente sabe, faz parte do carisma dos jesuítas a educação. E eles tinham um local, né, que hoje é chamado de Pátio do Colégio, né, que é lá em Piratininga. E aí São José de Anchieta, junto com o padre Manuel da Nóbrega, eles fundam a cidade de São Paulo, ali naquele lugar, na primeira missa ali celebrada, né, a missa de inauguração daquele colégio. E foi a partir desse colégio que surge a grande cidade de São Paulo, né, com todas as características próprias de desenvolvimento que ela tem, e a gente também vai entendendo, né, que a raiz cultural dessa cidade, né, tem essa grande colaboração desse homem, né, desse escritor, desse autor de tantas obras, como a gente já foi conversando, mas também na sua ousadia, né, porque, como você colocou lá no início, um jovem de apenas 19 anos, ele desbrava, ele sai da sua terra natal, ele vem para o desconhecido e, não tendo medo do desconhecido, é óbvio, ele não vai ter medo de empreender. Então, ali junto com o padre Manuel da Nóbrega, José de Anchieta, ele tem essa colaboração direta, né, com o processo também da educação e da fundação do nosso país. Já que a gente está falando sobre São Paulo, perdão, né? De São Paulo. São Paulo. Já que a gente está falando sobre São Paulo, nada mais justo do que a gente lembrar, ou então, se você não sabia, vai saber agora, que aí em São Paulo vai acontecer o festival Hallelujah nesse domingo. E a gente quer convidar todos vocês de São Paulo a participarem conosco da festa que nunca acaba. Peço licença aqui ao Edson para interromper um pouquinho aqui a nossa conversa para a gente ter mais informações sobre o Festival Hallelujah lá de São Paulo. Pode ser, Edson? Daqui a pouco a gente volta. Tranquilo. Vamos lá, galera. Para você de São Paulo não ficar de fora da festa que nunca acaba. A maior cidade do Brasil é o palco do Hallelujah. Lugar de música, arte, solidariedade e muito mais. Foram mais de 7 meses de preparação para garantir uma grande festa. Shows de diferentes estilos musicais acontecerão no palco principal. Outra marca registrada do Hallelujah São Paulo é o Beco do Rolê, uma área dedicada à cultura e arte paulistana. Outra área importante é o Espaço da Misericórdia, onde missionários estarão disponíveis para realizar oração e aconselhamento, e padres estarão atendendo confissões durante todo o evento.
O famoso Largo da Batata, no bairro de Pinheiro, é o nosso ponto de encontro da 5ª edição do Hallelujah São Paulo, que terá como atrações Rosa de Saron, Naldo José, Juninho Cassimiro, Missionário Shalom, Flávio Vitor, Fraternidade São João Paulo II e Davidson Silva. O Som da Esperança oferece para os que participam a certeza do encontro com a pessoa de Jesus Cristo ressuscitado, através das artes, esporte e entretenimento em geral. O Hallelujah de São Paulo terá início às 10 da manhã, no domingo, dia 11 de junho, com a Santa Missa presidida pelo Cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo. A gente espera você na festa que nunca acaba. Então é isso aí, meu povo. Hallelujah de São Paulo, amanhã, às 11 horas da manhã, no Largo da Batata. Você não pode ficar fora dessa festa belíssima. Voltando aqui ao nosso bate-papo com o Edson Araújo sobre a vida de São José de Anchieta, o que nós temos a aprender com a vida desse grande santo. Eu quero trazer aqui, o Edson, para a nossa conversa, o aspecto da saúde dele, né? Ele que viveu todas aquelas aventuras que nós falamos, né, um pouco antes, de sair da terra natal, de deixar tudo, de vir para essa nova terra, aquele desafio de se comunicar, e ainda tinha o desafio também da enfermidade que ele tinha. Você poderia falar um pouquinho para a gente qual era essa enfermidade, por que ele veio também para o Brasil, por que foi importante para ele estar aqui diante dessa enfermidade? Enfim, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, pronto, vamos lá. A enfermidade de José de Anchieta é a tuberculose óssea, né? E essa tuberculose, a gente entende que ela é extrapulmonar. A bactéria, na verdade, ela vai pela corrente sanguínea e chega nos ossos, na articulação, aí coluna, quadril, joelho, tudo isso vai sendo acometido, né, das dores, né? Um dos sintomas mais graves dessa doença são as dores que a pessoa precisa conviver, né? Porque há um enrijecimento das articulações, né? Dificuldades de movimento. Então, o clima próprio aqui do Brasil ajudou muito a que ele vivesse melhor com a sua enfermidade. A gente sabe que aí na região de São Paulo também, no tempo do frio, é frio de verdade, né? Então, mas apesar disso, é uma região mais tropical, favoreceu melhor a convivência de José de Anchieta, São José de Anchieta, com a sua enfermidade, né? Então, não é fácil, você pode imaginar, Delny, eu também, desbravando coisas novas, no mínimo caminhando muito, né, por terras desconhecidas. Como deve ser incômodo você, de dor em dor, desbravar dentro de um campo de missão, um lugar novo. E evangelizar também vivendo em meio a esse desafio, porque a gente sabe que é mais fácil realizar todas as coisas quando a gente não carrega nenhuma dor. Imagine aí você carregar uma dor que é crônica e viver tudo isso com alegria como ele viveu, né? Você falou sobre a alegria, né, que ele foi lidando, né? Ele não parou em si mesmo, mas de fato foi um grande evangelizador. Ele não se paralisou nisso. Que outros aprendizados acerca dos sacrifícios a gente pode vislumbrar a partir da vida de São José de Anchieta que nós podemos trazer assim para a nossa vida, Edson? Eu acredito que fica muito claro para nós, né, pelo sim permanente que ele deu a Deus em missão, uma fidelidade, né, que eu gostaria de chamar de fidelidade missionária, lembrando que a palavra de Deus ela nos diz que até mesmo o enfermo diga, guerreiro eu sou, né, então a gente pode dizer que nele nós encontramos essa fidelidade missionária, mesmo em meio às suas enfermidades, ele não deixou de ser um guerreiro do Evangelho. Mas por quê? Porque ele mantinha viva a chama desse amor ao Evangelho. Então a fidelidade missionária de Anchieta, ela é alimentada pelo amor ao Evangelho, né? É um homem de ardor evangelizador. E por isso mesmo, o desejo de partir em missão e de viver em estado permanente de missão é muito fácil para ele, né? Talvez para muitos outros é muito difícil viver em meio às dores o processo da missão. Mas para José de Anchieta não, porque esse amor ao Evangelho fazia com que a oferta dele se tornasse concreta. E é outro ponto, né, Delny, que eu acho que nos encanta na vida de José de Anchieta, é que a oferta dele ela é muito concreta em relação aos destinatários. Ele não olhava para os impedimentos. E aqui a gente, é claro,
tem o dado da saúde, mas a gente já falou do dado linguístico. A gente entende que a diferença cultural era abissal, era muito grande a diferença cultural, mas nada impediu José de Anchieta de realizar. E aí eu diria que dentro da lei do campo, do teatro, nós diríamos que a criatividade operativa dele estava a favor da missão, né? Então são muitas características, mas eu destacaria essas aí que eu passei para você, né? A criatividade operativa, se ela fizesse parte, né, do nosso ordinário, com certeza o Evangelho já estaria em muitos outros lugares onde ainda não chegou, né? Com certeza. E através da vida dele também a gente pode, pelo menos eu fui lembrando daquele evangelho que diz: há mais alegria em dar do que em receber. Acredito eu que uma grande sabedoria para a nossa vida é quando a gente vira aquela chave de não viver mais para nós mesmos, mas viver nessa perspectiva, como diz, né, o Papa Francisco, de uma constante saída. O Papa que fala dessa igreja em saída, dessa não paralisação em mim mesmo, dessa não paralisação nos problemas. E eu acho que, de fato, esse olhar a dor do outro, esse sair de mim para ir ao encontro do outro, também vai sendo um processo de cura, né, das minhas feridas e do meu egoísmo, né? Com certeza. Seguinte, você esteve no processo de produção do musical, né, que fala sobre a vida de São José de Anchieta. Esse musical que ele teve início em São Paulo, não é isso? E Exatamente. Quando foram fazer a versão em Salvador, isso, a primeira edição, quando foram fazer a versão em Salvador, você estava lá em missão e ajudou na produção desse grande musical. Fala um pouquinho pra gente como é que foi a ideia, como é que foi a tua experiência. Bom, na verdade, o desejo de evangelizar em Salvador, ele passa pelas artes, né? A gente não tem como pensar Salvador e não entender que a arte é uma via excelente, né? E aí a gente vinha imaginando o que darmos para Salvador. Então, seguimos a mesma inspiração, né? O José de Anchieta, apóstolo do Brasil, ele faz parte da história da fundação do nosso país. Então, por que não numa cidade, né, que é lá do berço mesmo, né, do nascimento do nosso país, por que não dar a Salvador esse presente, né, de um musical sobre essa figura histórica tão importante para o país e para o estado da Bahia também, né? E aí nós realizamos o espetáculo do José de Anchieta, né, com uma roupagem, né, bem colorida, bem voltada, né, para as cores que existiam na época. Mas o mais interessante, Delny, é que dentro da produção do espetáculo nós tínhamos 39 artistas não profissionais. Eles eram aqueles que perceberam, né, o chamado ali para viver a audição, foram lá, tiveram a coragem de colocar os seus talentos e foi uma experiência maravilhosa, né? Nós tínhamos em torno de 19 artistas, né, fazendo papel de indígena, mais ou menos 18 ali trabalhando como europeus, uma equipe de produção ali por trás muito intensa, né? Foram 5 meses de produção, desde a concepção do figurino até os ensaios acontecerem a contento, e nós estreamos esse espetáculo em Salvador, ali mais ou menos no ano de 2016. Eu sou muito ruim de dados. Né? Não tem problema, eu também. Eu tô pegando aqui, mas se você for lá no YouTube, você encontra espetáculo Anchieta, estreia Salvador, você tem como encontrar por lá. Olha aí, fica o convite de você acompanhar na íntegra. E agora chegou também o momento da gente curtir um trechinho desse belíssimo musical que fala sobre São José de Anchieta e a evangelização de todo o Brasil. Daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo. Irmãos, vocês não vão acreditar. Estou indo para a América. Como assim? O quê? A companhia acha que é melhor para a minha saúde. Preciso terminar a página. Que fantástico, meu amigo. Calma, eu arrumo. Chega. Que agora você está com medo. Ninguém pensou com medo. Mas eu estou muito curioso. Será esse lugar? Como será o homem que existiu lá? Como será sua cultura, suas praias, sua língua? Será lá, do outro lado do mar. Quero ir.
eu preciso partir. A caravela sairá em alguns minutos. Adeus, Joaquim. Adeus, José. Não desiste de mim. Reze por mim. Vai, Anchieta, onde meu Deus te levar. Vai, Anchieta, do outro lado do mar. Vai, Anchieta, onde teu Deus te levar. Vai, Anchieta, do outro lado do mar. Vai, Anchieta, onde teu Deus te levar. Vai, Anchieta, do outro lado do mar. Vai, Anchieta, onde teu Deus te levar. Vai, Anchieta, do outro lado do mar. Tua providência cuidará de vai, Anchieta, onde teu Deus te levar. Não sai daí que no próximo bloco tem muito mais. Você pode interagir com a gente através das nossas redes sociais. Somos @Fazendo Barulho, manda um direct na gente. Tira uma foto aí da televisão, marca a gente vai repostar. No chat do YouTube também, diz o que é que você está achando do programa aí. São as formas de participar. Lembrando que você já pode ir deixando as intenções para adoração ao Santíssimo ao final do programa. Tive agora uma ideia. Acho que a gente poderia fazer uma caixinha no nosso Instagram. E a galera já sugeriu os temas que eles queriam ver ou querem ver no ano que vem aqui no nosso programa. O que é que vocês acham? Vamos fazer isso. Vocês colaboram conosco, colaboram com o nosso conteúdo. Ou você pode também aí no nosso direct no Instagram e colocar, olha, que tal um Fazendo Barulho falando sobre tal assunto que você gosta, que você tem necessidade de que a gente traga aqui. E a gente sempre pensa muito nisso, trazer convidados legais, conversas legais, para que você aí de casa tenha essa experiência também por meio dos temas que nós trazemos aqui, pensados com muito carinho, rezados com muito carinho para todos vocês. Ainda tem muito Fazendo Barulho aqui pela frente. E, como o Diego falou, nós temos ainda a nossa adoração ao Santíssimo Sacramento. Vamos estar diante do Senhor, já também colhendo as intenções que vocês mandam para nós. E daqui a pouquinho nós estaremos de volta com muita alegria aqui no nosso programa. E vamos agora de musical com a Fraternidade, o Caminho. Vou recomeçar a minha história de amor com meu Deus. Vou reconstruir os altares que demoli, que esqueci. Vou relembrar os grandes feitos que a sua mão fez em mim. Reacender a chama, vou caminhar pra chegar e me aproximar de ti, matar a saudade e reassumir o teu plano em mim. Jesus, para sempre estar aqui. A tua graça me basta para ir além, ser o que sou e permanecer. Jesus, para sempre estar aqui.
história de amor com meu Deus. Vou reconstruir os altares que demoli, que esqueci. Vou relembrar os grandes feitos que a sua mão fez em mim. Reacender a chama, vou caminhar pra chegar e me aproximar de ti, matar a saudade e reassumir o teu plano em mim. Jesus, para sempre estar aqui. A tua graça me basta para ir além, ser o que sou e permanecer. Jesus, para sempre estar aqui. E se pedras e tropeços aparecerem, não temerei nem tremerei, agora sei porquê. E se pedras e tropeços aparecerem, não temerei nem tremerei, agora sei porquê. A tua graça me basta para ir além, ser o que sou e permanecer. Jesus, para sempre estar aqui e me aproximar de ti, matar a saudade e reassumir o teu plano em mim.